Bora lá, chapado crítico, nosso lar. Aí falou que tava bebendo. pra me assistir. Bebendo, fumando. Aí eu posso fazer tudo que eu quero. O tempo todo, comendo, bebendo, fumando. Ei, Bento, calma aí, assim você vai acabar passando mal, cara. Cala a boca! Nada de passar mal! Eu sou chapado, eu posso fazer o que eu quiser. A hora que eu quiser, certo? Comer, fumar, nada de ruim vai acontecer comigo nunca. Eu só queria ter comido um pouco mais antes de morrer. Ele piscando. Opa! Sem mais delongas, né mesmo? Agora que eu já voltei, eu nem sei onde é que eu tava direito, certo? Mas a gente vai agora pro filme, que lida com o pós-morte do nosso querido, inspirado no livro do nosso querido professor Xavier brasileiro, né mesmo? E galera, eu vou te falar, aparentemente quando você morre, você vai pra um lugar super cafona. Se você foi bom, né? E chato pra caramba. Quer dizer, eu vou te dizer, eu fui bom a vida inteira pra quando eu morrer eu ir pra essa merda desse lugar? É isso? Seria melhor ter morrido no filme do Pelé. Sua piranha. E fala, a gente já começa o filme com esse trolha aí, olhando, né mesmo, esperando e olhando pra essa porta que é a mais mal planejada que eu já vi no mundo. Fechada toda com concreto. E também uma pomba gigante, bem mal feita, né mesmo, voando por aí, assim, no filme, certo? Nosso lar. Tem uns asteriscos estranhos, não sei pra quê. E aí a gente vê esse seu Madruga aí, que eu acredito que, sei lá, acabou de morrer, né mesmo? Acordando em alguma espécie de praia carioca, talvez, no céu, ou no limbo. E ele narra, né mesmo? A gente tem aquela famosa narração em off, chatíssima, né mesmo? Ele narra tudo em off, já sacando automaticamente que ele tá morto. E logo descobri que não pertencia mais ao mundo dos vivos. E ele também, só de olhar o ambiente, ele já sabe o nome dessa dimensão que ele tá nesse purgatório aí. Acordei numa dimensão chamada Umbral. Quer dizer, ele leu o livro antes de morrer, por isso que ele sabe. Eu vou te falar, olha as imagens desse filme. Talvez isso nunca tenha entrado melhor do que nesse momento aqui, né? Previously on The Walking Dead. Previously on AMC's The Walking Dead. Tô cheio de espírito aí. Zumbi andando. Talvez seja maneiro, né mesmo? Esse filme, um terrorzinho, talvez. Não! E aí, galera, a gente vai pra um flashback, né mesmo, de quando o seu Madruga era vivo e tinha uma pacata vida com vários escravos, sei lá. Que tempos felizes, né? Não pra galera que tava trabalhando nessa casa aí. Pegar uma água. Bora lá, tropa, voltei. É mesmo, seu Madruga? Eu vou te falar, o purgatório, galera, é bem parecido com a Rua Augusta a partir das 11 da noite, qualquer sábado de São Paulo. E aí ele continua andando, né mesmo, sem saber direito, desnorteado por essa Eternia, né mesmo, meio barra Mordor de baixo orçamento, né, até sabe lá Deus onde que ele tá andando, né mesmo. E aí temos mais flashbacks da vida idiota que ele tinha quando era vivo. Explorava todas as pessoas aí como um maldito, né, até que ele tinha... Onde que ele tá andando, né mesmo? E aí temos mais flashbacks da vida idiota que ele tinha quando era vivo. Explorava todas essas pessoas aí como um maldito senhor de engenho, né mesmo? E aí, nesse mundo espiritual, né mesmo? Ele já virou esse mendigão aí. E mais burro ainda do que na vida que ele tinha vivo, certo? Tentando beber lama como se fosse água. Em mais um flashback, né mesmo? A gente vê que talvez um dos motivos porque ele morreu era porque ele tava carcando uma mulher bem mais jovem que ele. Enquanto ele mesmo é um velho decrépito. E aí ele continua andando nessa Cracolândia espírita. E aí do nada, galera, aparece a Mia Goth procurando ele. É meu fofó! É meu fofó! Eu amo meu fofó! Eu amo minha avó. Tanta saudade da minha avó. Me amo. Não,
Não acontece. Na vida dele, né, parece que ele morre aí de candidíase enquanto almoça, porque o ano é de 1800 e sei lá bombinha. Então você morria até com um dente podre. Igual eu, quase morri. Aí Gandalf, o mago branco, chega no meio aí da montagem da peça de teatro do José Celso, né mesmo, e resgata seu Madruga antes de chamarem ele pra participar na peça. Sobe no palco! E eles trazem com eles, é claro, uma maca, né mesmo? Porque apesar de eles serem espíritos, eles precisam de uma maca pra carregar outro espírito. E eu vou te falar, uma parte do caminho eles levam ele flutuando numa bola de luz e a outra parte do caminho eles decidem andar mesmo, porque, sei lá, apreciar a paisagem, né? Por que eles não vão o caminho inteiro logo na bola de luz? Eu já sei, a gasolina espiritual tá muito cara. Bem-vindos ao governo do amor. E aí Gandalf, né mesmo, abre aquele portão lá do começo do filme, aquele todo de pedra, certo? Pra levar ele, o seu Madruga, que tá super doente, apesar de também estar morto. Quer dizer, dá pra ficar doente depois de morto? Eu não entendo o mundo espiritual, né mesmo? Eu voltei, eles nem me quiseram lá. Eu vou te falar, explicando esse lugar em poucas palavras, parece a sede da Cientologia. Porra! E explicando esse lugar em pouquíssimas palavras, ele parece a sede da Cientologia dentro de algum condomínio na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Chegando lá, ele vai direto pra UTI espiritual com macas flutuantes da Tesla espiritual. Eles já chegaram lá. Fala, por que eles não usaram essas macas flutuantes pra transportar ele antes? E aí ele bebe um pouco de água, certo? Que é outra coisa que eu achei que eu ia me livrar depois de morto, né? Não ter mais que beber essa imundice chamada água. Não, mas ele ainda tá doente e precisa beber água. Beleza. Como está? E a gente não viu isso acontecer no filme. Mas caramba, ele morreu com um tiro de canhão na barriga. Ah não, era uma cirrose. Então como é que ficou desse jeito? Que é curado rapidamente, não é mesmo? Com o nosso querido Reiki Espírita. Eu também vou te curar. Que eu vou curar com Reiki. Igualzinho o tratamento no SUS. Vou tirar o câncer, hein? Ai, quem diria? Era só uma tampinha, galera. Tá curado, tá? Porque Reiki funciona como tratamento médico. Se você é biruleibs. E aí ele resolve tomar uma sopa, claro, não é mesmo? Porque, quer dizer, sopa também precisa comer depois morto. E eu vou te falar, esse cara, seu Madruga, aceitou super bem que ele morreu e tá nesse lugar bizonho aí, não é mesmo? Ele nem questiona direito. E já se acha no direito de ir no limbo, ou céu, ou sei lá... O quê? Não é mesmo? De Full Karen. Querendo falar imediatamente com o gerente do Spa Celestial. Ele é seu superior. Alguém precisa me dizer alguma coisa. E aí, galera, ele encontra, claro, o velho Paris na maca, do lado dele. Parece que ele morreu no filme Didi, o Cupido Trapalhão. Também em cartaz aqui. E ele tá com um remédio na boca que ele não pode engolir, não é mesmo? Mas Paris já engoliu. Porque ele é da turma do que não cospe, mas engole. E aí pra Paris finalmente calar a boca, porque ele fala pra cacete nesse filme, não é mesmo? Nosso defunto favorito manda ele tomar mais água. Beba mais, você está precisando. E não pense duas vezes. E não engula. E aí o nosso querido Conselho Jedi Espiritual de baixíssimo orçamento, não é mesmo? Diz que ele se desviveu. Como? Não, certo? Se comportando igual um boçal a vida inteira. Dá pra ser assim? Quando você poderia imaginar que raiva, ódio, inveja, egoísmo e intolerância fariam parte de um diagnóstico. Vou ficar de olho então. Mas dizem pra ele relaxar mesmo assim, porque o bom da vida, galera, é recomeçar. Pena que ele tá morto, não é mesmo? Recomeçar é pra quem ainda tá vivo. Não quando você morreu, certo? Imagina ouvir isso morto. O importante é que você vai recomeçar. Não, pra mim acabou, eu morri. Tem como eu recomeçar o quê? Depois eles assistem, não é mesmo? Eles vão assistir uma palestra chatíssima do espírito da Isabela Boscov, não é mesmo? Dando uma palestra horrível sobre como você nunca deve ser bom 2 vezes na vida, porque aí você é bom e te comem. Meu Deus, isso deve ser dívida de jogo, porque só com alguém ameaçando quebrar suas pernas se você não pagar, é que você vai e topa um trabalho desse. E eu vou te falar, o Oscar Niemeyer deve ter morrido e ido pra esse lugar também, porque parece Brasília. Brasília do bem. Com todos os políticos mortos. E arquitetonicamente falando. Eu vou te falar, uma parte desse lugar aí tem um visual esquisito, parece, arquitetonicamente falando, parece que Dubai, né mesmo, transou violentamente com o Senhor dos Anéis. Só que não tem os sheiks psicopatas. E o ouro! Mr. Powers, I love gold! I love gold!
E aí eles começam a fazer um tour por esse lugar mágico espiritual ainda mesmo, andando, aproveitando para andar no metrô espiritual, onde os espíritos também vendem bala, acredita? Tem um espírito no meio do metrô, eu poderia estar assombrando a sua casa, assombrando a sua mãe, certo? Ou assombrando o seu tio, toda a sua família, mas tô aqui humildemente pedindo transparência. E galera, se você acha que quando você morre você vai evitar encontrar gente chata que você conhece na rua, se enganou. Doutor André, que surpresa! Nem mais paciente ela é do seu Madruga, ela já tá morta e ainda continua enchendo o saco do velho. E esse cara aí, não é mesmo? Que roubou o meu papel no filme Dois Coelhos, certo? E aqui interpreta meio que um guia turístico espiritual, certo? Explica toda a estrutura de nerd espiritual desse nosso lar aí, enquanto eles viajam no Millennium Falcon espiritual. Eu vou te falar, olha só esse lugar tudo, não é Brasília? Tem ministério, tem palácio. Esse aqui em frente é o Ministério da Elevação. Tem prédio do esclarecimento, tem repartição, tem pavilhão da reencarnação, sem sacanagem. É isso no filme. É o Ministério da Elevação. Tem prédio do esclarecimento, tem repartição, tem pavilhão da... Ela parece um cachorro de tartaruga. Da reencarnação, sem sacanagem. É isso no filme. Eu não tô inventando. É pra gente acreditar nessa merda. Porra, se for assim o pós-vida, me mata agora. Quer dizer, me deixa viver, né? Eu nem sei mais. Igualzinho o meme do Robocop. Morreu pra continuar aí trabalhando. Então quando a gente morre, a gente vai pra Brasília. Não! E aí ele vai direto num dos escritórios da Apple, não é mesmo? Porque todos os espíritos aí têm acesso ao mais novíssimo modelo do MacBook Pro. Porque se eles estivessem no inferno, eles teriam acesso somente a PCs Windows 11. Toma essa, Gates. Mas mesmo assim, o nosso querido espírito Emanuel, também das balas radioativas do filme Didi Quer Ser Criança, é burro e insiste ainda em escrever em papel estragado, enquanto do lado eles estão usando MacBooks. Você escolhe a tecnologia, as do futuro e as mais antigas. E o seu Madruga quer mandar um e-mail pra família dele, parece, né mesmo? Mostrando uma total falta de entendimento de como a morte funciona. Não tem mandar e-mail depois que você morreu, ok? Mas nesse filme rola isso aí, através das cartas. E milhares de mensagens de espíritos só com um samango pra psicografar tudo isso? Vai demorar séculos. E aí, sem saber direito o que escrever, né mesmo? Ele vai no ministério... Sem sacanagem, do auxílio. Você pode procurar o irmão Genésio no Ministério do Auxílio. Mais um dos muitos ministérios, né mesmo, inúteis, criado pelo nosso atual governo espiritual. Esse instituto dirigido pelo ator Negan Goulart. Que ele parece o Negan. Não, nada a ver, irmão. E ele é aquele cara Goulart. Paulo Goulart? Roberto Goulart? Eu esqueci o nome dele. É um coroa que parece o Negan do Walking Dead. E aí ele tá falando com uma mulher, né mesmo? Aí nesse lugar, no Ministério do Auxílio, certo? Que ela quer voltar a falar com a família dela. Mas só rola dela falar com a família se ela trabalhar. Quantos bônus hora a senhora apresenta para merecer o pedido? E óbvio que ela não quer trabalhar. Eu nunca precisei trabalhar. Porque ela tá, não sei, morta. Vamos procurar um trabalho, minha irmã. E o seu Madruga também, ele fala que ele tem que procurar um emprego e parar de vagabundear pelo céu. E aí depois, do nada, chega uma leva nova de espíritos de cachorros brancos, galera. Pô, parabéns, hein? Parece que a companhia aérea Gol não parou de trabalhar. E ele imediatamente começa a trabalhar em um dos muitos empregos espirituais que em breve será substituído pela chegada da IA espiritual. EA Spirits isn't a game. E eu vou te falar, um dos empregos mais inúteis que eu já vi. Médico de espírito. E ele passa muito mal, né mesmo? Porque esse hospital não faz sentido nenhum. E acorda do lado da professora do Carrossel, que também bateu as botas, assassinada por Jaime Palilo no final da novela. Todo mundo viu. Depois disso, aí no mundo espiritual, eles têm mais uma sessão de chatice colonial de gente branca azeda no parque, que consiste em ouvir o espírito sem talento do Elton John tocando piano chato no parque. I'm a spirit man and I ain't seen in fucking time. I'm a spirit man living in this boring ass time. I'm a spirit man. Quem dera. É bem mais chato que isso.
chatos cegos. E aí eu acho que essa pessoa que é esposa ou irmã dele, eu não sei, também morreu e foi parar nesse spa esquizofrênico espiritual aí, mas eles ainda não podem se ver por algum motivo. Em mais um flashback, a gente vê que em 1800 e bananinha ele já tinha o famoso bebê reborn, não tão bonito quanto o meu. Cuti, cuti. Agora volta pra lá. E aí depois ele decide ir no Palácio do Planalto conversar aí com o governador Tarcísio Espírito. E aí o governador é Otton, bicho de 7 cabeças bastos, interpretando aqui um personagem totalmente diferente do seu usual. Alguém de bom humor. Seja bem-vindo, André Luiz. Ele tá sempre com essa cara fechada. E aí ele apresenta pro seu Madruga a irmã dele, ou tia. E parece que também o hospital espiritual tá totalmente lotado, porque geral tá morrendo na Terra. Não me engano. Com as guerras. Ih, caramba, e todo mundo fala português nesse lugar. Você está protegido. Protegido. Então a guerra vai ser aqui. Trump! E quando os administradores desse local veem a coisa mais inútil que um médico pode fazer, que é varrer o chão, Madruga é automaticamente contratado. E ele vai conhecer o local onde ele vai morar futuramente, parte do programa Minha Casa, Minha Morte. E eu vou te falar, nesse lugar eles só comem sopa e água. Bom, pelo menos já é melhor que o Habib's. E a ironia é que depois que você come no Habib's, você vai pra esse lugar, porque você morre. E talvez a coisa mais mentirosa desse filme, ele tem 70 anos de idade, morreu em 1800 e já sabe... Não que eu não sei, né? Era criança, devia ter uns 12 anos. E o Habib's com a minha mãe, com 2 amigas dela, e, tipo, demorou umas 2 horas e meia, o bagulho tava vazio, o nosso lanche nunca chegava, daí chegou só o meu, e suco pra elas. Aí, tipo, todo mundo levantou, foi lá no gerente, aí, tipo, reclamou. Aí, tipo, eu sei que, tipo, ele pegou, se vocês quiserem ir embora, e, tipo, ele consumiu aí os sucos por cortesia. Aí, tipo, foi embora, tá ligado? Fomos pro shopping, eu acho que era algum feriado. Tava tudo muito lotado, tá ligado? Tipo, cara, foi horrível, foi uma experiência horrível. Eu sei que toda vez que eu fui no Habib's, o atendimento foi uma merda. Tudo é uma merda, eu já nem gosto de esfirra. Operar um MacBook como ninguém. Pedir no drive-thru ou, tipo, pedir pra entregar, eu acho que é uma experiência menos horrível do que você ir comer, pelo menos onde que eu já fui, tá ligado? Usa pra ver vídeos do TikTok sobre a própria morte. Enquanto isso, professora Helena, né mesmo, não aguenta mais a pasmaceira que é esse lugar, morando nessa casa esquizofrênica azul que enlouqueceria qualquer um. A casa do Blue Man Fucking Group. E aí, galera, mais uma sessão de violino insuportável no parque. E a única com alguma sanidade mental ainda nesse lugar, certo? Nessa lavagem cerebral maluca, é a professora Helena. Eu não vou esperar anos e anos para retornar. Não é mesmo? Quer dar o fora desse set de filmagem de Midsommar 2. E aí o nosso querido Conselho Jedi Midsommar, não é mesmo? Tem mais uma reunião com os espíritos mais elevados que eles, não é mesmo? Que vem das Europa. E aí a gente vê todo mundo assistindo nas TVs, não é mesmo? Nosso querido General Zod Bastos falando de uma guerra que tá prestes a acontecer e vai lotar esse lugar de espírito. Uma grande guerra de alcance mundial começa. Melhor os hotéis desocuparem, overbooking, e eles não têm, sei lá, condição de receber essa galera aí, talvez. Apesar deles só beberem água e comerem sopa. Eles podem sustentar todo mundo aí. E só morre brasileiro. Então eles não podem? Se fosse da China, até entendi por quê. E aí, professora Helena, tentando fugir dessa masmorra, né mesmo, em forma de spa doente, foi atacada nessa floresta que fica do lado de fora por um monte de zumbi, aparentemente. E aí foi obrigada a voltar pra esse pesadelo, nosso lar. Por que eu sou assim? Por que eu faço tanto mal às pessoas? E aí umas tiazonas aí que estão vivendo no nosso lar resolvem reencarnar pra vazar desse lugar rápido. E aí seu Madruga resolve dar uma volta, né mesmo, pelo lado de fora, andar nessa floresta até a casa dele, antes dele morrer, e começa a espionar a família dele, voyeur. E aí, galera, pra surpresa dele, a mulher dele já tá com outro doente, Dr. Cornélius Tosse Podre. Aí eu vou te falar, e todo mundo na casa dele, ele fica vendo e nem quer lembrar dele. Deve ser porque ele era um saco. Quem está enterrado?
A mamãe não quer que eu fale do papai. Mas do que vai adiantar lembrar dele, Clarice? E como se ele já não ouvisse piano o suficiente no nosso lar, ele ainda também escuta um pouco de piano na própria casa. E ele espiona a família, agora finalmente feliz, sem ele presente, enchendo o saco com a cirrose. E aí, antes de ir embora, ele resolve, não é mesmo, jogar uma poção Reiki anti-câncer na água, certo? De Cornélios Tosse Seca, marido da nova esposa. E depois disso ele volta pro nosso lar para trabalhar. Hey ho, pro nosso lar agora eu vou trabalhar, eu vou. Depois de morto, trabalhando, hey ho. E aí no final do filme tem um letreiro que diz que seu Madruga trabalha até hoje em nosso lar. Ah, é? Como que vocês sabem disso? Onde tá as imagens? Resolve essa aí dele, a mulher dele. Ele ainda agora finalmente feliz, sem ele presente, enchendo o saco com a cirrose. E aí antes de ir embora ele resolve, não é mesmo, jogar uma porra. Obrigado. Hoje morreu, vou certo. Como que letreiro que diz que seu Madruga trabalha André Luiz segue seu trabalho como servidor na colônia Nosso Lar até hoje em nosso lar. Ah, é? Como que vocês sabem disso? Onde tá as imagens dele trabalhando? Certo, eu vou te falar. Ainda bem que eu não vou jamais pro nosso lar. Quando eu morrer, eu vou pra nossa rua, que é um lugar fora de nosso lar, com moradores de rua. Eu nunca vou morrer, galera. De novo, meu coração. Calma. 1, 2, 3, respira. Ai, obrigado. Caramba, você salvou minha vida, cara. Não acredito. Fazendo respiração de dinossauro boca. Tá sangrando um pouco, né? Por causa dos dentes. Obrigado. Tchau, galera. Esse foi. Você chegou até o final, não é mesmo? Que tal você virar membro e curtir o vídeo, não é mesmo? Se tornar parte da nova sensação da galera, não é mesmo? E eu espero, não é mesmo? Você não me derrube aqui no meu mísero canal onde 2 pessoas me assistem. Por favor, Bento. E é isso, não é mesmo? Chapado crítico. Valeu, galera. E agora chegou minha hora, né? De morrer. No céu tem pão e morreu. E viveu.